paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo aqui, direto da Web Rádio CN, às 15 horas e 37 minutos, no dia 11/8/2022. Sejam bem-vindos, nossos amigos, nossos cooperadores, nossos irmãos católicos, espíritas, a mais um programa A Bíblia e Você, parte 3. Estamos completando a trilogia pela primeira vez aqui de um assunto a qual está sendo muito bem decorrido. E como temos muitos pedidos, decorremos aqui para, pelo menos, esclarecer algo mais. Mas antes de começarmos, eu gostaria já de fazer uma singela oração e passar para o momento dos Salmos, que hoje nos acompanha minha esposa, minha digníssima esposa, minha irmã Daiane, minha esposa, minha amiga, minha irmã, minha companheira, e conosco, irmão Marcos, irmão Cristiano, pela terceira vez aqui conosco. Já somos sócios, meus irmãos, já somos sócios, né? Somos irmãos em Cristo Jesus, amigos de longa data. Eu e o Cristiano ainda conhecemos um pouquinho menos de tempo, mas o carinho, a reciprocidade é sempre a mesma, né? Vamos fazer esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste presente momento, Senhor, buscamos a Ti, ó Pai, em oração, como temos feito, Senhor, durante o dia, mas agora pedimos um direcionamento totalmente especial, ó Pai, para os assuntos a serem tratados. Pedimos que o Senhor alcance, ó Pai, a todos a quanto as ondas sonoras deste microfone alcançar, Senhor. Que o Senhor possa alcançar hospitais, clínicas de recuperação, Senhor, bares, vielas, becos, a qual estiver ouvindo, ó Pai, que o seu entendimento seja alcançado e seja cativo à sua presença, Pai, ao entendimento de Cristo Jesus. Nós te glorificamos e te exaltamos por mais esta reunião. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E chega agora o momento do salmo com a minha esposa. Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos estar lendo o Salmo 100. Hino de louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem-se que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graça. Entre aos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Amém. Nossa, coisa linda é quando nós conseguimos louvar a Deus em meio às dificuldades, em meio, a cada um dos nossos problemas. Gostaria aqui já de estar agradecendo a presença do nosso irmão Marcos, uma vez mais, irmão. Amém. Obrigado. Cristiano, uma vez mais, obrigado. Considerações iniciais, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Irmão Marcos, fique à vontade. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Eu quero conhecer Jesus.
ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Mais uma vez e novamente. Já virar uma figurinha carimbada aí. Deus é maravilhoso e é um tema muito amplo, né? Realmente, 2 dias é pouco ainda diante de tudo que pode ser explanado em relação a esse tema. Sobre, o que é ser uma pessoa espiritual dentro da realidade que nós vivemos, né? Então, é muito, muito legal poder explanar esse tema. Gostaria de pedir perdão pelo atraso. Pode tomar acesso, sossegado. Mas fico muito grato de estar aqui mais uma vez e podermos juntos, né, falar mais uma vez da palavra de Deus, que é algo tão maravilhoso, né? E eu gosto muito de falar da palavra de Deus, tenho prazer nela. É nela que nós devemos meditar dia e noite. Cristiano, hoje eu queria girar em torno de perturbar você, girar em torno de te deixar ali à vontade em algumas explicações, tá? Mas eu vou te sugerir textos, sim, né? Então eu quero já sugerir 1 Pedro capítulo 2, né? Que vai falar mais ou menos assim. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Mas antes de eu te passar a mensagem agora, eu queria já deixar algo bem claro aqui, porque nós estamos indo para o 3º programa e eu queria deixar algo um pouco mais esclarecido aos nossos irmãos, né? Porque assim, eu acredito que da forma que eu aprendi é o correto, mas a outra pessoa também pensa que da forma que ela aprendeu é o correto, e assim nós temos várias linhas teológicas, né? E nós acreditamos, particularmente eu e minha esposa, na tricotomia, corpo, alma e espírito, também, certo? Então o meu pastor sempre me ensinou, o corpo seria a casca, a alma a sede das emoções, aquilo que será julgado entre o céu e o inferno, e o espírito de Deus veio, para Deus volta. Então, vamos lá. Para que fique bem simples e explicado, eu queria deixar aqui uma prévia definição sobre espiritualidade, tá? No dicionário Oxford diz:
qualidade ou característica de quem tem ou revela atividade mística ou religiosa intensa, revelada ou não. Agora, no dicionário da Bíblia Almeida, na página 66, inclusive eu trouxe ele aqui, diz assim, ó, além do invisível da qual emana de Deus, ou seja, veio de Deus o Espírito e para ele volta. Né? Salmo 31:5, Salmo 51:17, Salmo 142, versos 3 e 4. A parte não material, racional e inteligente do ser humano, Romanos 8:16. A essência da natureza divina, João 4:24. Né? Agora, tem algo que vai aí dar uma perturbada, porque nós temos a mania de falar assim, vamos fazer um comparativo. O amor é cego, certo? É um velho ditado que todos dizem. Porém, a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus é cego? Não. Então, para que sejamos, né, espiritual, precisamos entender como vivemos de uma forma material neste mundo, né? Certo? Então, o texto sugerido, né, ele nos faz entender que o caráter está à frente dos dons. Sim. Né? Então, o que nós precisamos entender? Quando Pedro está dizendo aqui, ele falando assim, ó, se livre da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, ele está falando de coisas materiais, maledicência, ou seja, fofoca, inveja, falso testemunho. Ele está falando assim, se livre das coisas materiais, das coisas que vivem no mundo real, para que as espirituais sejam manifestas. Né? Inclusive, se não me falo em memória, Paulo fala, acho que aos Filipenses, ele fala, se há alguma virtude, se há algo de bom, isso pensai. Ou seja, mantenha-se nas coisas boas para que a sua espiritualidade ela também venha a aflorar. Né? Eu quero que você nos deixe aí de prefácio, de início, né? O que Pedro estava falando sobre... Porque o livro de Pedro é uma paulada na hipocrisia, junto com o Tiago, né? Eu gostaria de pensar uma colocação sua, se assim que eu posso dizer. É muito interessante você falar sobre a questão, né, da hipocrisia, né? Lógico, inclusive, essa semana, enquanto eu ministrava aula para os meus alunos do curso de teologia, a gente falava muito sobre o farisaísmo, né? Farisaísmo, por exemplo, Jesus, quando a gente vê lá no texto de Mateus capítulo 23, por exemplo, Jesus ele deixa bem claro nos primeiros versículos, ele fala, olha, faça o que eles falam. Porque o que eles falam, legal. Tá batendo com a palavra. Tá batendo com a lei. Né? Só que não façam o que eles fazem. Né? E a gente vai ver no decorrer do capítulo 23 os ais, né, em relação aos fariseus e aos escribas da época. Porque eram pessoas que tinham vasto conhecimento, só que devido ao seu apego excessivo a um certo cerimonialismo e a uma certa religiosidade exacerbada, isso caía na ideia de hipocrisia. Você falou, por exemplo, sobre a questão do dom, que o dom não revela caráter, e é verdade, o que revela caráter é fruto, não dom. Né? A árvore é conhecida pelos frutos. Exatamente, o que revela o caráter é exatamente isso, a partir dessa ideia mesmo. O que revela o caráter de Cristo em nossas vidas são os frutos, né? Ou o fruto do Espírito em nossas vidas, que é, inclusive, dissertado lá em Gálatas capítulo 5. Tem vamos dizer assim, os frutos da carne, né? Aquilo que a carne produz, a obra da carne, né? E tem os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E a obra da carne é justamente daquilo que o diabo se alimenta, né? A gente vai, por exemplo, analisar contextualmente, a gente para perceber e entender que quando, por exemplo, diz que a serpente, como simbologia de Satanás, iria se alimentar do pó da terra, nada mais é do que a produção humana, porque o homem é feito do pó da terra. Né? Então, aquilo vai se alimentar da humanidade. Exatamente. Que a humanidade produz. Exatamente. Então, o inimigo, o diabo, se alimenta daquilo que nós produzimos de maligno. Né? É isso que alimenta o inimigo. Ou seja, nada de bom é exatamente. Exatamente. Quanto mais carnais somos, mais nós alimentamos ao diabo, né? De uma certa forma. E aí, quando a gente para falar sobre hipocrisia, assim, é algo que muitas das vezes a gente não para perceber em nós, o quanto nós muitas das vezes podemos estar próximos dessa hipocrisia.
hipocrisia religiosa. É uma linha muito tênue, né, Cristiano? Né? Quando muitas das vezes nós não fazemos aquilo, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala na leitura, que você chegou até a expor um pouquinho nela semana passada, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala, olha, façam um exame introspectivo, né? Examinai a vós mesmos, né? E o examine-se a si mesmo cai na ideia de justamente eu evitar ser um hipócrita, né? Eu evitar ser um hipócrita. E há um outro contexto aqui, no início do versículo 2 de 1 Pedro, que você leu, capítulo 2, ele fala, como crianças recém-nascidas. E Jesus diz que nós devemos ser como crianças. Quando, por exemplo, naquele texto que nós conhecemos, onde não conseguiram expulsar, né, aquele demônio, e aí Jesus Você se refere ao pai que levou o filho, exatamente, o demônio atacava ele, exatamente, e fogo na água, tá? E aí Jesus os repreende, os exorta em relação à sua pequena fé, e eles questionam a Jesus, e mais para frente a gente vê Jesus falando que, olha, vocês têm que ter o coração como de uma criança. Não ser, e não no sentido de maturidade, mas no sentido de pureza. Sim. Mentalidade renovada, mentalidade diferente. Até porque senão não mandaria que crescêssemos, né, na graça e no conhecimento. Né? Então, assim, o problema de muitas pessoas no que se refere à questão da religiosidade, da hipocrisia religiosa, é que elas, de acordo com o seu tempo de cristãos, ou tempo de cristãs, elas se acham ou se veem maturas o suficiente, né? E maturidade não está relacionada ao seu tempo de cristão, né? Maturidade está relacionada, na verdade, à sua comunhão plena e intensa com Deus, né? O entendimento correto da palavra, né? A percepção de quem eu sou e quem eu devo ser, e o quão distante eu sou e estou em relação àquilo que eu devo ser, né? Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, aquele que se vê maior do que realmente é e vê o outro menor do que ele é, na verdade, está sofrendo de um problema oftalmológico espiritual, que eu falei semana passada, e aí ele cai na ideia da hipocrisia religiosa. Agora, você está falando, é tão importante que assim, eu não lembro de ter lido a Bíblia toda. Eu também não faço questão de lembrar se eu li ou não. Porque parece que eu estou contando, né? Eu já li uma vez, eu já li duas. Então, para mim, não faz questão. Eu faço questão de compreender, sim, não somente de passar o olho. E aí eu li o livro de Levítico e eu fiquei cabuloso com a minha mente. Eu falei assim, eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi no livro de Levítico foi que quanto mais perto de Deus, menos coisa errada eu consigo fazer. Sim. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais pecador eu vejo que eu sou. Sim. Quanto mais perto de Deus, eu sei que menos coisa eu consigo aprontar com a minha carne. Até porque que a palavra é lâmpada. Exato. Lâmpada ilumina. Se a lâmpada ilumina, ela mostra para nós aquilo que está certo ou errado. Sério. Né? Porque assim, quando nós somos iluminados, né? nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor, para o reino de luz. Né? E quando nós somos iluminados, cara, iluminação se refere a isso. A compreender seu lugar no corpo, exatamente. Quem é o que manda. Exatamente, entendeu? E não tem como você ver a sujeira, ver o que você está errado, desorganizado, se a sala estiver escura. É necessário ter luz para que você possa ver. Lucas fala que a moça foi varrer a casa e acendeu a candeia. Ou seja, primeiro ela acende a candeia para depois limpar. Algumas pessoas ali que estão nos acompanhando, gostaria que a minha amada e digníssima esposa expusesse-as. Que isso? Meu Deus, hein? Fala a verdade. O Carlinhos, que me deixou aqui hoje, está mandando a paz a todos. A irmã Andréia, filha do Rei Jesus, está mandando a paz do Senhor Jesus e boa tarde a todos. Aqui a minha tia está falando que adorou me ver aqui. Eu falei, olha onde meu marido me toca. E a nossa irmã Laís. Eu falei da irmã Andréia, que mandou a paz. E a irmã Laís está mandando graça e paz do Senhor Jesus a todos, que é a esposa do nosso irmão, que está louvando aqui hoje. Verdade. Essas são as pessoas. São as pessoas que estão conosco. Temos aí também Sheila
hoje. Eu sei que vocês estão sentindo falta do nosso irmão Barrigudinho. Ele hoje foi cumprir com o seu ministério. Hoje ele falou assim, hoje eu vou exercer o meu ministério. Eu falei, vou levar a minha esposa ao hospital, né? Então já estejam em oração aí. Ela foi fazer alguns exames, né? Que não caia sempre na quinta-feira. Que não caia sempre na oremos para que ele venha assim outros dias. Mas Deus prepara as coisas certas para o dia certo, né? Nós queremos isso. Toca mais um louvor aí pra gente. Deixa nos adorar ao nosso Deus. Vai lá. Nossa, me ajuda também. Vai lá. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, ó filho meu? Minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Daquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Daquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, ó filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tu amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tu amor, te abençoarei. Te abençoarei. Louvado seja Deus. Esse aí é um louvor que fez parte da minha conversão, sabia? A glória.
todas as vezes que eu escuto, eu fico lembrando das vezes que eu entrava no banheiro para orar, sabe? Irmãos, voltando aqui, temos mais algumas pessoas ali que estão falando conosco. Nossa irmã Beatriz, nossa irmã Adelina também, Amanda Santos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A minha esposa está colocando ali os comentários ali na tela. Gostaríamos aqui também de agradecer a cada um dos ouvintes que tem feito parte aí dessa história, desta nova história que Deus tem feito para conosco. Irmão Cristiano, eu queria relatar aqui as atitudes de um vaso de Deus, né, no serviço, porque a gente acha que a espiritualidade está manifesta somente nos dons, né? E a manifestação da espiritualidade de uma pessoa, ela não pode ser medida pelos dons. Pelo menos eu acredito dessa maneira, né? Então, eu acredito que o seguinte, o serviço ministerial, ele mostra que a pessoa se tornou mais empática e perceptível espiritualmente do que algumas pessoas. Você quer ver um exemplo? Neemias, capítulo de número 1, vai dizer assim, ó: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca do cativeiro e também sobre Jerusalém. Aqui nós vemos o quê? Ele querendo saber de como estava os ocorridos que ele já sabia. Ou seja, preocupação com a obra, preocupação com os irmãos. Aí vem a resposta de Hanani. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Este foi o relato de Hanani para Neemias. Agora vem a atitude de Neemias. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, ele teve algumas atitudes, né, reais, que todo mundo tem. Ao primeiro baque, né, a primeira notícia que a gente tem, uma doença, algo que possa acontecer, e a gente tem aquele baque de falar: não, agora deu ruim, agora vai ficar ruim a história. Por quê? Porque nós estamos fixados nas coisas da terra. Porém, a nossa espiritualidade nos leva a entender que a última palavra ela vem do céu. Sim. Então, o que ele fez? Ele viu a atitude que estava ocorrendo em volta do povo e ele decidiu provocar o céu. Ou seja, ele viu que tudo estava dando errado, porém ele falou: eu preciso fazer algo espiritual para que o material se manifeste de forma diferente. Então, aqui nós temos um exemplo claro de que a espiritualidade pode mudar a realidade. Sim. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque nós vemos que ele se sentou. Se sentar é a atitude de quem está cansado, de quem está deprimido. Chorar é uma atitude de quem quer desabafar. Se lamentar é tradicional do ser humano. O ser humano vive de lamento e lamento. A Bíblia fala: viver de glória em glória. E o ser humano vai de lamento em lamento, mas ele vai lamentando e dando glória, lamentando e dando glória. Mas aí eu entendo aqui, Cristiano, que ele teve duas atitudes. Ele usou as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, para fazer algo diferente. Depois nós vamos para o texto lá de 2 Coríntios, mas eu quero que o meu irmão Cristiano relate aí a obediência, né, sobre a aliança de Neemias ali, sobre o serviço de Neemias. Isso é muito lindo, né? Porque quando somos realmente espirituais, a espiritualidade não nos torna insensíveis, né, ao que acontece ao nosso redor. Uma coisa que eu acho muito complicado, e a gente até falou, acho que foi o programa passado, retrasado, é que quando alguém passa por alguma problemática, no nosso... Não precisa nem ser em si somente na igreja, mas às vezes no ambiente familiar, amigos, pessoas que estão ao seu redor, a única coisa muitas vezes que muitos falam é: vamos orar, né? E aqui a gente vê um irmão dele que aqui
não diz que é um irmão de sangue, mas acredito que seja muito a questão de irmandade, de convívio, né? É bom a gente lembrar isso. E ele relata, né, a situação ainda de Jerusalém, lembrando que Neemias vivia em meio à nobreza, onde ele estava, né? Então, independente da localidade onde ele estava, isso não significa que ele deixou de lado as suas origens, né? O seu povo, né? E aí ele relata... Se estivesse no palácio. Exatamente, colocado. exatamente. E aí o que acontece? Relatam a ele sobre a situação que ainda estava em Jerusalém, né? E a gente sabe que para o povo judeu, Jerusalém tem um simbolismo muito forte, né? É a cidade da adoração, é a cidade de Davi. E aí o que acontece? Ele não se tornou insensível a essa situação. Ele foi orar? Foi orar. Foi se lamentar? Foi se lamentar. Só que no capítulo 2 nós vemos que ele toma uma atitude. Eu acredito, Cristiano, que ele foi orar para que Deus amolecesse o coração do rei Artaxerxes. Não se queixar, oh Deus, tu viu o que fizeram com os muros, Senhor, olha o teu povo. Eu acho que ele não foi fazer uma choração. Não, ele foi realmente fazer uma oração. Por quê? Porque se você decorrer no texto, você vai entender ali que ele, quando chega diante do rei, o rei percebe a tristeza dele no coração dele, não é nem só na face. Porque uma pessoa pode estar sorrindo e triste ao mesmo tempo. Só que é que tá no versículo de número 4 do capítulo 2 de Neemias, eu acho muito interessante uma coisa, né? Que você falou. Ele se achega até o rei percebe a tristeza presente no seu rosto, na sua face. É aquilo que a gente fala sobre não sermos insensíveis, né? Até porque a igreja é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, sim, em relação à situação do nosso irmão. E eu gostaria de só fazer uma pausa na minha prédica para dizer uma coisa, que infelizmente nós como cristãos e nós como igreja, né, eu falo nós porque a igreja não é somente em relação à nossa congregação, onde nós estamos, mas a igreja no sentido de uma forma geral, nós temos sido muito insensíveis em relação à problemática e situações que os outros passam. Nós temos que prestar mais atenção nos nossos problemas do que nos próximos. E Paulo falou que cada um carrega as cargas uns dos outros, mas também carrega a sua. Ou seja, não é você largar o seu problema e só prestar atenção do outro, mas também não deixar de prestar atenção. Não deixar de prestar atenção no outro, exatamente. Então, eu vejo em dia uma insensibilidade absurda, né? E a ideia que tem sobre o amor de muitos se esfriar, que é o cumprimento bíblico, a gente sabe disso, não está se falando do amor do mundo, porque o mundo nunca teve amor. Está se falando sobre o amor da igreja. Sim. Né? Esse é o amor que está se esfriando. Não é o amor do mundo, é o amor da igreja. Né? E aí ele não está insensível à situação da sua cidade de origem, do seu local de origem, afeta a sua vida de tal forma que ele não consegue disfarçar isso. O rei percebe tudo, e aí no versículo de número 4, né, o rei fala, olha, o que você me pede agora? O que você quer? O que você quer? Né? O que você quer? O que eu posso fazer para deixar você mais alegre? Para tirar essas lágrimas dos seus olhos? Para tirar esse semblante triste, né? Entre aspas, é isso que o rei estava dizendo. E ele não pede logo depois. Diz que ele, então orei ao Deus dos céus. Sabe o que eu noto aí? Eu noto que quando nós nos preocupamos com a situação do nosso próximo, o rei começa a olhar para a nossa situação. Exatamente. E outra coisa, ele não agiu por emoção. Se você for parar para analisar aqui, ele não agiu por emoção, ele não agiu por impulso. Logo depois que ele perguntou, ele não, vou falar aí de bate pronto. Não, ele foi consultar a Deus, foi conversar com Deus, foi pedir orientação a Deus. Mesmo já tendo orado de Exatamente. E mesmo já sabendo de toda a problemática, de toda a situação que já estava acontecendo, ele talvez já sabia o que poderia ser pedido, o que precisaria, né? Ele com certeza talvez já pensaria, eu quero voltar para Jerusalém. Talvez ele já pensou isso aqui, ele falou, não, antes de qualquer coisa, eu vou consultar ao meu Deus, ao Deus de Israel. Ele não agiu por emoção, né? Então aí é que está. A realidade da cidade pelo qual Israel estava passando, vamos dizer assim, afetou sim a sua vida, afetou.
Fez com que ele se condoesse com isso? Fez, claro que fez. Só que isso não fez com que ele agisse de forma irracional e emocional. Mesmo em meio a um momento tão difícil, tão complexo, ele ainda assim parou tudo, pensou bem e foi conversar com Deus, para que Deus lhe mostrasse o que deveria ser feito. Exatamente. Né? Então, a lição que a gente tem aqui, né, além do que o meu amigo Manuel já falou, é essa: cuidado para não agir por emoção, né? Cuidado para não tomar uma decisão por impulso, sem que antes você tenha a real direção de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A minha esposa estava aqui, né, confabulando que ela ia falar, e aí nós mencionamos o que ela ia falar. O que você tem a nos dizer? Duas coisas hoje que eu estava pensando essa semana. Uma é sobre os frutos, né? Deus nos compara em muitas passagens como árvores, e árvores exigem frutos, né? Só que muitos mesmo, são poucos não. E eu estou sujeita a isso. Acaba tendo frutos não bons, que aos nossos olhos são bons, e a gente acaba alimentando outras pessoas com esses frutos. Exatamente. E é um cuidado que nós cristãos temos que ter. Essa semana eu estava lendo sobre isso, eu falei assim, Deus, como pode? Os nossos olhos, muitas coisas são boas, né? Assim como a árvore lá do jardim, eram boas. Mas aí a gente acaba pensando aquilo, é bom, vou comer, vou me alimentar daquilo. E acaba trazendo um mal tão grande na vida do outro, que a gente acaba nem percebendo, porque, tem uns frutos, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tá bom. E outra coisa sobre tudo a gente acha que é o espiritual. Tudo. A gente tem mania. Irmão, eu tô passando por uma prova, eu tô assim, é espiritual. Eu tava lendo um post, eu falei pro meu esposo, eu falei, isso faz muito sentido. Que é a síndrome da macumba. Gente, tudo cara, tem cai na muito isso, macumba. cara. Eu tô passando por isso, é macumba. Eu tô passando por isso. A gente tá colocando muitas coisas em poderes que nem são. Eu fico imaginando muitas vezes o diabo falando assim, nem foi eu que fiz isso, mas eu levei o a gente demoniza muito algo que é humano, né? A gente tem essa mania né? de colocar tudo quando que, às vezes, a nossa própria mão foi feita. Exatamente o que a gente faz sobre, eu falei sobre produção humana. A gente produz Sim. por nós mesmos. Mas sabe o que eu acho que falta hoje no nosso meio? Pessoas conselheiras. Pessoas conselheiras. Eu tô passando por isso e eu tô vendo que isso me fez um bem assim enorme. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade que foi causada até por nós mesmos. E a gente procura um irmão, uma irmã e, irmão, vamos orar. Irmão, isso é espiritual. Irmão, deixa no mão de Deus. Mas e a gente não tem aquele negócio de falar assim, irmão, conte comigo, eu vou lutar com você essa batalha, eu vou estar junto contigo nisso, essa peleja não é só tua. Com quem contar. Sim, e aí você acaba falando, você vai para uma você situação... Pode contar, será que hoje nós como igreja podemos contar uns com os outros? Será que eu tenho total confiança em você, a ponto de falar para você uma situação que eu estou passando e eu não vou ser pré-julgado, não vou ser exposto de forma correta? Sabe o que é engraçado? Quando a gente vai para lá, a gente ainda sai com fraco. Não é fraco, tá contando a sua vontade, irmão, é isso, porque não é, gente. Às vezes a nossa alma clama por um desabafo, né? A gente somos seres humanos, precisamos estar uns com os outros, né? E eu percebo que essa parte do aconselhamento faz tão bem pra gente, porque às vezes no nosso momento a gente não consegue enxergar da forma que o outro não está vivendo aquele momento que estamos, enxerga. E isso faz um bem, mostrar, não, tô aqui, não é só em palavras, e eu tô orando. Orar, todos nós oramos um Deus. Chorar com os que choram junto, né? Você falar, irmão, você precisa conversar, eu tô indo aí, você vem aqui. Sabe, eu não tenho o que falar, mas eu quero te ouvir. Ser mais conselheiro do outro. E a gente acaba não sendo, né? E glória a Deus por Deus ter colocado mulheres conselheiras. A minha vida tem me feito um bem, assim, que eu vejo que isso é necessário na vida do outro. Então a gente tem que parar de falar que tudo é espiritual. Irmão, isso é espiritual. Não é. A realidade é essa mesmo. A gente precisa uns dos outros. Você imagina agora, assim, que diz que muitas vezes nós somos nossos próprios demônios. Sim. Você imagina agora se Hanani fosse espiritual. Neemias chegasse para ele e falasse, como é que tá ele? Ela, tá tudo bem, irmão. Já era, acabou. Não tem mais. Então os muros não iam ser reconstruídos, não. Porque a Bíblia diz, comunicar as vossas necessidades uns aos outros. Lógico. Ou seja, o cara tá precisando de um feijão, eu tenho um açúcar, e ele tá... Eu tô precisando, peraí, irmão, eu tô precisando de açúcar, vamos lá no pastor, a igreja dele, um armário
E ele falou assim, ó, toda vez que você precisar de alguma coisa, você vem e pega. Mas se você tiver para trazer, você troca. Olha que bênção, irmão. E ele falou, irmão, nós começamos com um guarda-roupinha, pequenininho, solteiro. Hoje nós temos uma despensa que é maior que um quarto. E aí entra-se na igreja, você leva uma sacola preta para ninguém observar. Você, se quiser deixar lá alguma coisa, você deixa, senão você só pega e vai embora. Acabou. Não tem uma obrigação, mas se tem uma comunicação dos irmãos de falar assim, olha, já que você não consegue expor a sua necessidade, ali tem o que você precisa. É como se a igreja fosse o lugar de misericórdia. Sabe o tanque de Betesda? Sabe o tanque de Betesda? Que era Bet Rachad, que era casa de azeitona, depois se tornou casa de graça, casa de misericórdia. O que acontece? As pessoas eram deixadas lá, porém Jesus foi para curar um. Aí você fala, por que ele foi só para curar um? Porque todo mundo estava ligado só no anjo e na água. Ninguém estava mais ligado na casa de misericórdia. A igreja deve ser isso ainda. Tem que ser. Tem que ser casa de pão, ou seja, vamos alimentar não só o espiritual, mas o material. Então, eu acho que o que ela disse faz muito sentido pelo fato que eu ainda comentei com ela esses dias. Eu falei, olha, eu estou notando que o grupo, né, das mulheres de joelho que nós trouxemos elas aqui, fizemos uma entrevista com ela para expor o trabalho das irmãs, tem ajudado tanto que reflete. Sabe, o meu cálice transborda? É quando Deus enche alguém e aquilo que Deus encheu dele começa a inundar o ambiente e pegar e falar, rapaz, o que transborda dele está vindo para mim e eu estou sentindo que é diferente. Sabe? É totalmente inexplicável. Isso é fruto, né? Isso é fruto. E normalmente o fruto não cai longe da sua árvore. Não. Irmão, falando, né, em que Neemias, ele usou as armas da nossa milícia, eu acho legal nós mencionarmos aqui o que Paulo, né, falou, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3, 4 e 5, que ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos conforme a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anulando-nos sofismas. Toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, só vou esclarecer uma palavrinha aqui, Cristiano, porque algumas vezes a gente tem uma mania de pegar uma palavra e não entender e ficar sem entender o texto todo. Sofisma, tá? Sofisma no dicionário diz que é argumento aparentemente lógico, cujas suas premissas não sustentam a sua conclusão. Ou seja, uma falácia. O que Paulo estava falando é o seguinte, a gente não vai lutar contra eles, mas a gente vai lutar contra a ideia deles. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, a oração, o jejum e louvor. Eu acredito que Paulo estava falando, quando a gente adora, Josafá adorou em meio ao vale e eu em vitória. O povo se humilhou e orou e jejuou e Deus deu livramento. Segundo a Crônicas 7:15, se não me engano. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, 7:14. Então, eles usaram as armas espirituais que são poderosas em Deus. Ou seja, todas as vezes que nós vemos alguém de errado, só há necessidade de orar e jejuar, então, Cristiano? Não. Quando nós vemos alguém errado, depende também, por exemplo, no que seria esse equívoco, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre heresias, né? Por exemplo, heresia é um erro, né? Que ocorre muito no meio da igreja, né? E aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, que é bom que haja para que os sinceros, os verdadeiros, né, se manifestem. Né? Ele fala isso, eu gosto muito desse versículo, porque a ideia do sincero, né, vem de um termo chamado sincera, né? E o sincero é o quê? Quando você faz o básico, né? Você vai lá e você assa ele, né? Aquece ele, enfim. E aí o que pode acontecer no momento que ele está assando? Ele cria
né? Ele estoura uma pequena rachadura. E é o que muitos fazem para disfarçar. Muitos passam cera para maquiar essa rachadura do vaso, né? E aí quem não tem conhecimento vai lá comprar o vaso, né? E compra o vaso e não percebe que ele está com uma rachadura. Passa tempos, né? De acordo com a temperatura ambiente, uma série de coisas, a rachadura vai aumentando, até uma hora que o vaso parte de vez, né? Quem tem conhecimento, o que faz? Pega o vaso e joga contra a luz. Porque a rachadura vai ser manifestada de acordo com a luz, né? Ou seja, cada vez que Deus é colocado em cima ou sobre o vaso, mostra-se a necessidade. Exatamente, né? Então a ideia do sem cera ou sincero é essa, sem cera, né? Para que os sinceros, ou seja, os que não têm, vamos dizer assim, maquiagem, não tem o que esconder, se manifestem. E o que significa o que os que não têm o que esconder se manifestam? Significa que, independente dos seus defeitos, independente de suas limitações, independente de suas problemáticas, independente de qualquer coisa, né? Você tem que ser aquilo que realmente você é, né? A igreja passa muito por isso. E aqui nesse texto que você acabou de ler, é muito interessante, porque olha só, o apóstolo Paulo deixa bem claro uma coisa, que o conhecimento de Deus leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, quando conhecemos a Deus e quando ele se torna conhecido por nós, aquilo que chamamos de cognoscibilidade, né? Como é que é? Cognoscibilidade. Meu Deus, aleluia, língua estranha. Dicionário. Eu fosse o Não tem dicionário. tempo, não, mas Cognoscibilidade, por exemplo, Luiz Breckhoff falando sobre isso, né? Um teólogo alemão, ele fala que Deus se torna conhecido a nós da maneira que ele se permite ser conhecido. Ou seja, ele põe uma máscara para se mostrar. Porque Deus é espírito. Então, que assim, o que ele quer dizer sobre a cognoscibilidade? Que à medida que nós buscamos conhecer a Deus, Deus permite-se ser conhecido, né? E chegaremos a Deus e ele se chegará a vós, exatamente. E o que acontece? O John Wesley também fala no seu quadrilátero wesleyano que tem 4 coisas, através de 4 princípios nós podemos conhecer a Cristo, ou conhecer a Deus, através da tradição, através das escrituras, através da observância da natureza e do cosmos, e através do conhecimento do outro. Ciência, espiritualidade, palavra e sensibilidade. Exatamente. Então, o que acontece? É muito interessante essa ideia quando ele fala sobre o conhecimento de Deus nos leva à obediência de Cristo, à obediência a Cristo. Por quê? Porque não tem como, né, você dizer que ama Cristo se não fizer aquilo que Jesus Cristo fala. Aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. Esse é o que me ama. E aí quando a gente fala sobre erros e problemáticas que há dentro da igreja, porque dos nossos fatos pecadores passíveis de erro, há uma questão muito complexa, né? Nós apontamos o erro muitas das vezes, e é errado apontar o erro? Não. Apontar o erro no sentido de que mostrar para a pessoa no que ela está errada dentro da palavra, para ajudar ela a ser iluminada em relação a isso. Até porque os profetas E ser apontavam o conscientizado. pecado e mostravam o certo. Exatamente. Só que aí é que está o problema. Muitas das vezes é apontado e mostrado para a pessoa no que ela está errando e no que ela precisa se mudar, só que ela não é levada a conhecer a Deus. Eu acho que, Cristiano, o que você está falando se resume bem no pensamento que eu tenho. A igreja só não consegue abranger e abraçar mais pessoas porque está espiritualizando muita coisa. Exatamente. Tá entendendo? Por exemplo, chega um católico, aí tu vai lá, desce-lhe a marreta da hipocrisia, mas tu não ensina para ele que o Deus que ele conhece é o mesmo, porém adorado de forma errada. Exatamente. Porque eles adoram a Deus. Sim, eles adoram. Porém, eles colocam outras pessoas junto com a adoração a Deus. E aí, na Bíblia Católica, irmão, minha avó tinha uma Bíblia Católica desse tamanho, aberta no Salmo 91. Eu vou falar uma coisa Tem o mesmo livro de Deuteronômio falando que não posso adorar a imagem. Meu amigo, eu vou falar uma coisa que é muito complexo para alguns entenderem. E eu vou levantar uma polêmica aqui. Mas a Bíblia
vai ser salvo e está Eu ia salvo. falar isso agora. Exatamente. Eu ia falar isso, Exatamente. e eu acredito que ainda tem muito católicos que são mais fiel a Deus que muitos E cristãos. muito cristão, muito evangélico. É verdade. É polêmico dizer isso, para alguns é difícil, mas eu acredito piamente nisso. Sabe por quê? Porque eu conheço uma pessoa, inclusive a avó dela. Nós Tá conversamos. mexendo, tá falando que tá Nós conversamos muito com a avó dela, e a avó dela falou assim: filho, eu vou para a igreja, mas eu não vou para adorar Maria, eu vou para adorar Deus. Eu vou para a igreja, não vou para adoração toda, eu vou para adorar Deus. Pensa que é uma mulher de fé. Então eu te falo, cara, a fé dela de subir o morro do São Bento para cumprir as promessas que ela fez com Deus, muitas vezes vai mais além do que um presbítero, um apóstolo, um cara que foi consagrado e não tem sido fiel aos princípios. Porque o Deus que cumpre promessa é o Deus que cumpre princípios. Quebrou o princípio, esquece a promessa, querido. Quebrou-se. Né? E tem uma frase muito legal do Augusto Cury, que eu fiz questão de anotar. Por quê? Porque nós estamos falando de assuntos a qual muita gente vai olhar e falar assim, pô, os caras são da razão. Não. É simples, Marcos. Olha o que ele disse. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade de aprender. Ou seja, nós estamos aqui compartilhando conhecimento, compartilhando da palavra de Deus, para que todo pensamento, todo sofisma, toda ideia contrária seja levado ao conhecimento de Cristo através da palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero que os irmãos que nos acompanham entendam, não estamos aqui condenando, não estamos aqui, até porque a própria Bíblia diz que o maior julgamento vem pela casa. Então, primeiro a gente tem que bater nos cristãos para depois chegar lá fora. Né? Então, teve um amigo meu que me disse, rapaz, hoje em dia a gente tem que converter os batizados para depois batizar os que estão chegando, viu? E eu falei, é uma grande realidade, porque nós fomos fazer algumas entregas de marmita na rua, católicos foram com a gente. Porque os cristãos estavam, irmão, não tenho tempo, eu não consigo abraçar. Irmão, tem pessoas, inclusive uma delas está assistindo a gente aqui, ó, Jaqueline Simões, tia da minha esposa, ela separa a roupa. Ela fala, Manuel, vem buscar aqui, ó, tem 2, 3 peitos de frango, de pouquinho. Entende que o evangelho é prático. Sabe? Entende que o eclésia é tirado. Fora, né? Não é lá dentro, sabe? Então, assim, eu falo, Deus, salva Jesus. Não é você falar assim, irmãos, eu estou precisando disso para fazer a obra. Irmãos, eu vou orar, Deus vai prover. Não, é a realidade de você, calma aí, eu tenho só isso no meu armário, vou abrir e botar. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, posso usar. É tirada de tudo, sabe? Orar é muito bom, orar nos fortalece, nos ajuda, sabe? Nos mostra o caminho, nos coloca em situações que Só que nunca orar não pensamos pode estar. ser justificativa para a falta de sensibilidade espiritual. Cara, o Subirá falou uma coisa que eu levo pro resto da minha vida. Ele falou, olha, ler a Bíblia, ler demais a Bíblia e orar demais não vai fazer você impressionar a Deus. Não vai te fazer melhor do que os outros. A única coisa que isso vai fazer com você é te dar mais consciência e mais condenação. Por quê? Quando você ora mais, você tem mais empatia com o problema do seu próximo. E quando você lê mais, traz mais responsabilidade sobre a sua vida e impacta aquilo que você é com a palavra de Deus. Até porque eu gosto muito de uma frase também, sabe de quem? Eu não lembro se é... Eu acho que é o William Barclay que fala isso, que ele fala que quando nós lemos a Bíblia, né? Quando nós lemos a Bíblia, ela nos lê. Exatamente. Isso mesmo. Exato. E aí que tá, a preocupação da gente é muitas vezes tirar algo da Bíblia, né? Quando a gente está estudando ela e tal. Mas, cara, o mais importante que a gente tirar algo da Bíblia é a palavra de Deus tirar algo de nós. Boa. Irmão, outro dia eu fui no pastor, apresentar o ministério. Pode fazer uma carta para mim. Ele falou, não faço carta, não nada. Eu falei, cara, o cara do outro não vai dar carta para mim. Eu falei, beleza, cheguei lá, falei com o amigo, olha, infelizmente o pastor deu a carta e tal, não sei o que. Enfim, o culto rolou, foi uma benção. No final do culto ele falou assim, não, deixa eu falar um negócio aqui para você. Que foi, você é a carta que o mundo está lendo. Exatamente. Quem nunca ouviu a palavra de Deus vai olhar para você e vai falar assim, cara, eu vejo Cristo na vida desse cara, velho. É igual no filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu me emociono com a frase que Lucas fala para Paulo. Lucas chega na prisão e fala, cara, eu preciso que você fale para eu escrever, porque as pessoas que estão lá fora não vão te conhecer. E ele fala assim, e arriscar que eles vejam a mim, veja a Cristo. Aí
Lucas chega para ele, empurra ele e fala: quando você pregou em Troade, eu vi Cristo em você. Meu irmão, o mal da igreja de hoje é que a gente procura Cristo nas pessoas e a gente não enxerga. É por isso que ele disse: ser de meus imitadores. E aí, para ser imitador de Cristo, tem que ter o seu Judas também. Tem que ser o seu Pedro, tem que ter aquele cara que vai, sabe? E aí eu lendo na Bíblia esses dias, Deus falou para mim uma coisa. Eu fico sem palavras. Por quê? Porque, presta atenção, eu lendo a Bíblia, e Deus falou para mim: filho, o seu caráter tem que ser atualizado constantemente. É verdade. E eu fiquei pensando, e da onde que eu tiro uma atualização de caráter? Da palavra. Eu com a Bíblia na mão. Da palavra. Sabe por quê, irmão? Porque muitas pessoas que não vão ler a Bíblia vão ver as nossas atitudes. E se as nossas atitudes não referirem a Cristo, nós estamos sendo hipócritas. Estamos sendo pessoas que estão espiritualizando a coisa, ao invés de colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Sabe? A ideia do nosso programa, o Carlos sempre fala, irmão, a minha ideia é dar voz a quem não tem voz. E eu falei para ele: Carlos, a minha ideia sempre foi expor a verdade. A minha ideia sempre foi essa. Sem acusar, sem menosprezar, sem divulgar o erro das pessoas, mas mostrando só a verdade. Porque quando a verdade ela é exposta, a própria pessoa se comove com o seu próprio erro. Conhecereis a verdade ouça. Não é eu que te liberto, cara. A Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta eu chegar aqui e só falar que Jesus está voltando. Eu tenho que mostrar, através das minhas atitudes, que Cristo vai voltar para buscar uma igreja. E qual é a igreja? Não é a igreja que se fingiu, é a igreja que praticou o evangelho. Né? Paulo fala que a gente tem que se vestir do evangelho da paz, o calçado do evangelho da paz. Ele está falando que o evangelho é para ser caminhado. Então, assim, eu acho que a gente, mais do que espiritualizar as coisas, a gente precisa, né, entrar numa realidade dimensional da palavra, onde praticamos mais e espiritualizamos menos. Né? Eu queria que a gente está indo para os minutos finais, estamos aí em 3 minutos, né? Quero só fazer menção de mais algumas pessoas que estão conosco. O irmão Celso, Vida Nova, está mandando a paz de Jesus para todos. Estamos aqui assistindo vocês. Um abraço para o sobrinho querido Cristiano. A minha tia disse que minha avó está assistindo, que disse que me ama muito, que está orgulhosa de nós dois. Que bênção. Amo você, vó. A minha tia falou assim, ó, Emanuel Alan, sem palavras, sempre centrado demais, está cada dia melhor, está mais à vontade de estar em casa. Teu lugar é esse, compartilhar o que aprendeu. Ela coloca aqui também comentários sobre mim, dando um show, Daiane, dando um show. Palavra sábia sobre ouvir e conversar. É sobre isso, você foi certeira. Obrigada. A irmã, colocando aqui a irmã Andréia para Glória. A nossa irmã Eulina Costa colocou boa tarde. Boa tarde, irmã. Nossa irmã Elisângela mandou ao Pai do Senhor. Boa tarde a todos. A nossa irmã Beatriz agradeceu as orações. Colocou aqui que amo vocês. Nós também chamamos. Irmã Amanda Santos, vovó Aleluia Jesus, a Pai do Senhor, irmã. É isso, irmão Cristiano, suas considerações finais, para que nós possamos deixar o nosso irmão Marcos e terminarmos adorando a Deus. Bem, eu vou cronometrar muito aqui no final. Vamos lá. Os debates, a gente vai fazer isso aí, vamos lembrar, hein? Vamos fazer uns debates aí da hora. Oh, meu Deus. Bora. Vamos. Bem, eu gostaria de falar uma coisa que, já para finalizar até a temática e tudo. Gente, toda vez que nós somos receber novos convertidos em nossas igrejas, né, que a gente não venha se preocupar em moldar eles ao sistema da igreja de uma forma geral e querer inserir nele os tradicionalismos que nós recebemos da igreja, ou seja, do sistema da igreja, seja lá qual for. Que a nossa preocupação seja apresentar a palavra de Deus e quem Cristo é. É isso que nós temos que nos preocupar. Eu acho que o maior problema que nós temos tido hoje em dia é a gente querer mudar muito o exterior sem tocar no interior. Onde deveria ser de Deus. Exatamente.
Então as pessoas querem muito mudar rapidamente a pessoa de acordo com aquilo que deve ser, e como ela deve viver, como ela deve se vestir, como ela deve, enfim. Só que as pessoas não procuram mais, não se preocupam mais em apresentar Cristo. E eu acho que é por isso que a gente tem tido muitos problemas, porque nós não temos mais apresentado a Cristo. A igreja se preocupa muito em apresentar o seu sistema, né? A sua liturgia, a sua forma de viver ou cultuar, mas a pessoa não se preocupa em apresentar Cristo. E quem liberta não é a Assembleia, não é a Presbiteriana, não é a Batista, não é o Ministério do Belém, Ministério de Santos, Ministério Vida Nova. Não, quem liberta é Jesus Cristo. Então, se nós nos preocupássemos mais em apresentar Jesus Cristo, as pessoas seriam libertas. Só que sabe qual é o problema? Nós nos preocupamos em apresentar a igreja e o seu sistema. E é por isso que há muitas pessoas que, como diz lá no texto de 1 Coríntios 11, dormem. Ou estão mortas. Porque vivem uma religiosidade falsa. Vivem uma hipocrisia. Porque ainda não entenderam e não tiveram um encontro pleno com Cristo. Então, que a nossa preocupação maior seja apresentar Cristo. Esquece o sistema da sua igreja. Esquece as liturgias. Esquece isso. Apresenta Cristo. Apresenta a sua palavra. Apresenta quem Ele é e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Isso já é o suficiente. Beleza? Irmã Daiane, considerações finais, despeça-se do povo. Aí coloquei aqui que a graça de Deus venha estar com todos. Obrigado por estar conosco nesta tarde. Agradeço a Deus por essa tarde, né, que o Senhor nos preparou. E que o irmão Carlinhos volte, em nome de Jesus. Mas você saiu muito bem. Saiu bem, Você saiu muito bem. Você, pra quem não queria falar, irmão, eu não quero nem falar, corta a câmera, põe pra lá. Isso aí é o projeto Mulheres de Olho que está fazendo comigo. Olha, valeu, né? Quero já deixar aqui também um abraço, né? A Vital Embalagens, que está chegando aí para patrocinar. Você que quer ser um patrocinador, né, deste programa, a Bíblia e você, entre em contato conosco. Nossos telefones estão aparecendo no rodapé do vídeo, tá bom? Entre em contato conosco, né? Nós vamos aqui conversar, né? Temos também aqui a nossa grade na rádio, tá? Quero já deixar aqui bem rapidamente. Vamos lá, rapidinho, para a gente finalizar. Alex Fortunato e Anderson Dias, das 8 às 9, Cria 013, Empreendedorismo e Negócio, toda segunda-feira. Maristela Lowe e Fernanda Atariba Ávila, das 15 às 16. Café das 15, toda segunda-feira também. Patrícia, das 17h30 às 18h30. Fala Rosa, toda segunda-feira. Ed Gomes, 19 às 20, fora do ar, também na segunda-feira. Dr. Maurício Barbosa e Roseli Jesus, das 20h30 às 21h30. Bem-estar Saúde, toda segunda-feira. Emanuel, Alan e Diácono Carlos, agora das 15h30 às 16h30, com a Bíblia e você na quinta-feira. Nelson Belchior Júnior, das 18 às 19 horas, trocando as lentes, toda terça-feira. Thalita, das 19h30 às 20h30, no Camarim com Thalita, toda terça-feira. Beth e Rita, das 21 às 22, Papo de Mulher, toda terça-feira. Marcelo e Ricardão, das 20h30 às 21h30, Motors em Ação, toda quarta-feira. Inclusive, eu vi um áudio dos caras aí, os caras trouxeram um carro, fizeram um som dele. Show de bola. Parabéns aí ao Marcelo e ao Ricardo. Priscila Malha, Adriano Imperador, das 20 às 21. Papo 013, Casal Imperador e Rainha, toda quinta-feira. Luizinho Murilo e Ed Gomes, farmacêutico e 2 professores de física, das 18 às 19, Projeto 50, toda sexta-feira. Anderson Senna e Ricardo Silva, das 20 às 21, os donos da bola com Anderson Senna, toda sexta-feira. Pastor Leonardo, Pastor Cid, nosso fariseu preferido ali, ó, das 17 às 18, Frutos da Fé, todo sábado. Esta foi a nossa grade de programação, tá bom? Aos irmãos aí que nos acompanham, né, louvado seja Deus, obrigado uma vez mais. Quero só deixar um textinho para finalizar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, se não me falha a memória, vai dizer assim, ó: procura apresentar-te a Deus
obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ou seja, não procure apresentar-se a homens, mas a Deus. Nosso irmão vai estar finalizando aqui. Quero que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo divino Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós finalizamos aqui com mais louvor do nosso irmão Marcos. Deus, tu és o meu Deus forte, o guardião Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Deus e príncipe da paz. Deixa a magia, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sendeiro e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governar. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sendeiro e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governar. Eu quero louvar a Deus também por este momento, né? E agradecer a nossa irmã Manuel, sua esposa, Daiane, aleluia. Louvar a Deus, conhecer esse servo do Senhor, aleluia, cristiano, né? E é isso, né, meus irmãos? Que Deus continue crescendo em nossas vidas, não somente hoje, amanhã e sempre. Amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Pessoal do Insta, Deus abençoe uma vez mais.